medicina, carreira e família. Como crescer sem perder o que importa? Todos que estão aqui nessa mesa são médicos, super bem sucedidos profissionalmente, todos aqui. São referências em suas áreas de atuação, são médicos referências em suas cidades, em suas regiões. Têm um sucesso e uma relevância profissional impossível de ser ignorada. Todas essas pessoas ensinam isso com suas próprias vidas e com o próprio jeito como construíram suas carreiras profissionais. É possível unir sucesso profissional e família? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 43 do Podpés. Esse episódio é diferente de todos os episódios que já foram transmitidos aqui nesse podcast. Primeiro, se você está assistindo no vídeo, você está percebendo que o cenário é inédito. Deixa eu contar para você então. Nesse exato momento, nós estamos aqui na Praia de Pipa, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, com a plateia linda reunida. São pessoas que fazem parte de um grupo de médicos empresários que se chama PES Mentoring, uma mentoria que eu tenho a honra de liderar e acompanhar. E nós estamos aqui reunidos para o encontro presencial desse grupo. Cada mentorado que está aqui está com sua família, uma energia maravilhosa, início do ano, coisa linda. E nós decidimos reabrir a nova temporada do Podpés, com esse momento tão especial que está aqui diante de nós. Bom, estamos aqui com nossas famílias e nós escolhemos um tema muito legal para fazer a reabertura do podcast aqui nesse episódio. O tema é medicina, carreira e família. Como crescer sem perder o que importa? Um baita tema. Um tema que gera reflexões profundas que nós vamos conversar aqui ao longo desse podcast. E óbvio que para compor essa mesa aqui comigo, eu selecionei convidados muito especiais. Convidados especiais. Teve gente que me perguntou se era Joel J, se era Marília Andrioli. Quem eram esses convidados especiais? E quando eu ouvi essas perguntas, eu parei e pensei, cara, às vezes a gente não se enxerga, porque aqui na plateia tem uma grande quantidade de pessoas incríveis e especiais. E os convidados especiais que vão integrar essa mesa do podcast estão aqui sentados, nesse exato momento, nessa plateia. E eu vou chamá-los para integrar essa mesa e fazer parte desse bate-papo aqui comigo. Vamos lá? Vocês estão prontos? A primeira pessoa que eu vou chamar para compor essa mesa desse bate-papo incrível é uma mulher, mãe, médica, esposa, empresária, cirurgiã plástica há 12 anos, com atuação focada em cirurgia facial e mamária. Sócia fundadora da clínica Dermaplast, referência em estética e experiência do paciente em Campo Grande. Ela é realmente admirável. Mãe do Gustavo e do Rafael, que está aqui na plateia com a gente. Casada com o Rafael, que também é médico sócio da PES Mentoring. Idealizadora do Autoestime-se e do Programa Clínica de Excelência. Vem para cá, senta na primeira cadeira, doutora Tatiane Silva. Uma salva de palmas para ela! Primeiro convidado especial desse episódio. Bem-vinda! Que maravilha! Vamos conhecer nosso segundo convidado especial. Olha, ela é muito especial. Nós vamos convidar para compor aqui a mesa agora uma médica também, mulher, empresária, mãe do Alexandre e da Amanda, casada com o José Roberval. Ela é médica formada pela Universidade de Brasília, com residência em clínica médica e medicina paliativa pela Universidade de São Paulo. Vem pra cá, Suelen Medeiros! Senta aqui do meu lado! Cadê ela? Vem falar de carreira, vida e família. Vem, senta aqui do meu lado. Maravilhosa! Vambora! Vambora que a gente está compondo a mesa. Estamos compondo a mesa. A terceira pessoa que vem para cá
também é uma mulher, também é mãe, também é esposa. E que mulher, uma mulher admirável, uma mulher que eu conheci há pouco tempo e já admiro pela trajetória dela. Ela é gestora da Clínica Medicinale, docente da Universidade Federal do Mato Grosso, cirurgiã competentíssima, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tem um fellowship em coloprocto em Portugal e é diretora nacional de comunicação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu estou falando dela, que é mãe, está aqui com a família, com o esposo, com os 2 filhos, Jaqueline Demarque. Vem para cá. Marque, uma salva de palmas. Senta aqui do meu lado, Jaque. Vem para cá, minha querida. Seja bem-vinda. E por último, para compor essa mesa, tá faltando um homem, não tá, gente? Tá faltando uma energiazinha masculina. Então eu vou chamar um cara que é médico. Eu nem tô lendo, porque eu já conheço a história dele de cor e salteado. Urologista, e representa muito bem os valores de um homem que une família e carreira profissional como ninguém. Eu estou falando dele, que é cofundador da clínica Longevitar, que construiu ao lado de sua esposa querida e super competente, a médica ginecologista Andressa Lacerda, casados, são pais de 2 filhos e é um grande entusiasta também da educação financeira e investimentos. Vem para cá, meu querido Bruno Vedovato! Vem para cá, senta aqui do meu lado. Queridos, peguem os microfones de vocês. Olha que interessante. A gente vai falar nesse episódio de medicina, carreira e família. Olha que curioso. Todos que estão aqui nessa mesa são médicos, super bem sucedidos profissionalmente, todos aqui. São referências em suas áreas de atuação, são médicos referências em suas cidades, em suas regiões. Têm um sucesso e uma relevância profissional impossível de ser ignorada. E todos têm famílias maravilhosas, inclusive estão com suas famílias aqui na plateia. Então, essa mesa aqui, ela já comunica, sem ninguém falar nada, que é possível unir carreira, sucesso profissional, sem perder o que importa, sem perder os valores da família. Todas essas pessoas ensinam isso com suas próprias vidas e com o próprio jeito como construíram suas carreiras profissionais. E para a gente começar a bater esse papo, eu quero bater um papo. Por que eu pensei nesse tema? Porque tem muitas pessoas que acreditam que a família, carreira, são, de certa forma, concorrentes, ou algumas vezes a gente tem que fazer algumas escolhas, tem que fazer algumas renúncias, tem que desacelerar para depois acelerar. E é um tema que gera bastante reflexão, opiniões, divide opiniões diversas. Então, eu gostaria de começar perguntando aqui. Deixa eu começar com você, Tati, que está aqui do meu lado. Tati, minha querida, você que é uma mulher maravilhosa, super bem-sucedida profissionalmente, você que é uma mãe, esposa maravilhosa, você inspira outras mulheres pela forma como você conduz sua maternidade, seu casamento, sua família, além do sucesso retumbante que você tem como cirurgiã plástica lá em Campo Grande, que eu sei. É possível unir sucesso profissional e família? Fala um pouco da sua visão sobre esse tema. É possível e é necessário, né? Eu acho que o nosso principal empreendimento é a família. A família é a base de tudo, né? Então, pela família é que as coisas acontecem. Né? É um motor, é uma motivação. A família, eu falo da mesma maneira que a gente tem aulas incríveis, né? De gestão, de liderança, tudo isso está dentro, vem da nossa família, né? Porque na família a gente precisa liderar, gerir, né? Acolher. E isso é a base de tudo. É onde tudo começa, né? É onde nasce o propósito do porquê você faz, para quem você faz e como você faz. Uau! E você mostrou isso, né? Você é alguém que uniu família e sucesso profissional de uma forma muito harmônica, muito inspiradora. E eu achei interessante quando você falou, é necessário unir família e crescimento. Demais.
Muito bom. Suelen, você que está aqui do meu lado, você que é médica paliativista, você cuida de pessoas no final da vida. Eu fiquei pensando que pergunta eu faria para você aqui nessa mesa, e eu comecei a pensar nas experiências que você deve colecionar de pacientes no final de vida. O que é que eles pensam sobre esse tema? Trabalho, família, do que é que as pessoas mais se arrependem no final da vida? É de ter trabalhado muito ou de ter ficado pouco com a família? Como é que é isso lá na fase terminal da vida? Minha impressão é que um dos maiores arrependimentos, né? Claro, né? Que eu falo com todos os meus vieses, né? Com a minha experiência, que não é uma experiência ainda tão grande, mas eu diria que é da gente não ser fiel ao nosso propósito, né? Eu acho que é Opa. interessante que esse propósito, acho que também não tem uma resposta só para isso. E também não tem uma resposta só para a pessoa. Isso varia muito do momento da vida dela, do que acho que ela coloca a energia dela, mas está, acho que, respeitoso e fiel ao seu desejo, ao que faz sentido para você, naquele momento que você está vivendo, e viver aquilo da forma mais profunda e mais transparente. Acho que isso está de acordo com, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas encontrar uma paz no momento Uau. de fim de vida. O propósito pode mudar ao longo da vida Pode. E geralmente ele muda. e geralmente muda. Ele muda de acordo com o que a gente está vivendo, com as pessoas que vão na nossa vida. E às vezes a gente está muito preso a algum propósito anterior, e aí quando a gente se depara, por exemplo, alguma doença grave, algum diagnóstico grave, vem esse arrependimento. Eu estou, às vezes, muito presa a um propósito há muito tempo atrás, mas nesse momento agora, o que eu tenho ao meu redor, e às vezes simplesmente se passa o tempo. Uau. Você fazer esse questionamento e essa reflexão. Então, o que importa para as pessoas é ser fiel ao seu propósito. E o propósito muda. Às vezes, se o seu propósito está no trabalho e você está focando naquilo, às vezes o seu propósito, a sua prioridade número 1 naquele momento da sua vida é sua família. E você está focado e dedicado exclusivamente àquilo. Muito interessante isso. Demais. Deixa eu seguir aqui para ouvir cada um. Jaque, minha querida, você que está aqui, maravilhoso. Sua família está aqui. Os filhos, o marido está ali, queridos. Eu fiquei pensando, você tem 2 filhos lindos, Alice e Joaquim. Você é muito bem-sucedida profissionalmente. A minha pergunta para você é: alguma vez você já teve que colocar algum limite na sua carreira profissional para priorizar a família? Aconteceu e há pouco tempo atrás. Eu percebi que ou me dedicava totalmente ao que eu queria, ao meu propósito, mas eu percebi que não, que os ventos me levavam e meu coração batia muito mais por eles. Então tem horas que realmente a gente tem que tomar decisão. Porque eu te pergunto, Marília, né, qual é o seu tesouro? É bíblico. Mateus capítulo 6 fala: o seu tesouro vai estar aonde está batendo o seu coração. O meu coração tem nome, tem voz, que incrivelmente me chama de mãe, e tem cheirinho, que fala eu te amo à noite. Então isso faz toda a diferença. E eu acho que a gente realmente tem que aprender a dizer não, né? Muitas vezes os ventos te levam para um caminho, o sucesso está ali, mas não adianta, nós não vamos ter sucesso profissional sem ter o sucesso pessoal e em casa. E deixa eu aprofundar um pouquinho nisso, porque talvez essa situação que você está trazendo aqui, já que seja o conflito, a dúvida, o pensamento de outras pessoas aqui, inclusive das pessoas que estão ouvindo a gente nesse episódio do podcast, em como você percebeu que havia um conflito entre família, trabalho, e do que você abriu mão para resolver esse conflito? A desconexão dentro da própria família, né? A distância que a família estava de mim, e não era porque eles se distanciavam, era porque a gente acaba se distanciando e dando prioridade para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E daí eu acordei, me conectei com Deus, que eu acho que isso também é muito importante. A espiritualidade é um valor importante para você. E percebi que eu não estava bem comigo. E o quão importante era estar bem comigo
Na hora que eu me olhei no espelho e falei, o que eu preciso priorizar? Qual é o meu propósito? Meu propósito de vida é ser bem-sucedida aonde? Eu quero ser bem-sucedida dentro da minha casa, ao lado do meu esposo Alex, do meu filho Joaquim e da minha filha Alice, para que eu consiga ser alguém fora de casa. Né? Porque não adianta todo mundo brilhar os olhos para você, falar que você é a melhor cirurgiã da cidade, do estado, você ser a melhor professora, ser reconhecida como paraninfa, que é o que acontece sempre, né? Dentro da faculdade, né? Ser a melhor administradora, gestora, você precisa ser mentora do teu lar. Enquanto você não for mentora do teu lar, da tua casa... Mentora do teu lar. Olha, eu nunca tinha ouvido isso. Seja mentora do seu lar. Sensacional. A partir do momento que você mentora a tua família, a mulher tem essa sensibilidade, né? A mulher é aconchego, é carinho. Nós temos que ser assim. Eles esperam isso da gente. A mulher sábia edifica o lar, né? Edifica o lar. Uau, demais isso. Obrigada por dividir isso aqui com a gente, uma partilha valiosa. Deixa eu ouvir o Bruno. Bruno, você, cara, que recentemente a gente está lá na mentoria, eu acompanho o seu processo de crescimento de perto. Você cresceu muito profissionalmente nos últimos anos. Você já era muito bem consolidado. Você cresceu muito mais rápido nesses últimos anos. E você sempre traz uma fala que gera uma reflexão. A fala é o seguinte: eu busco sempre encontrar o meu ponto de equilíbrio entre o meu crescimento profissional e o meu estado de paz. Uma vez você falou isso e eu achei muito forte. E a minha pergunta para você é: existe limite entre ambição profissional e o valor família? E os valores, os princípios de alguém? Nossa, difícil a pergunta, mas eu acho que sim, isso, como elas já falaram muito bem, isso pode mudar ao longo do tempo, né? Mas, realmente, eu não sei de que livro que eu li e tal, mas vai muito ao encontro que a Jaqueline disse, né? Que essa questão de seja primeiro bem-sucedido no lar, né? E assim, uma coisa que eu me peguei, que aí a gente está dentro desse ambiente, né? Então, eu acabei de ler o último livro, A Arte de Gastar Dinheiro, e na verdade, de finanças ele fala muito pouco, mas ele fala muito mais sobre comportamento, né? E quando a gente entra em ambientes assim, a gente, a todo momento, a gente, não digo testa, mas a gente põe à prova o quão ambicioso a gente é. E muitas vezes é vendido uma ideia de que você tem que ter uma ambição XYZ, né? E às vezes aquilo até te gera às vezes aquilo é bom, te gera um desconforto para você tomar decisões, para você fazer algo que você estava procrastinando, que você não... e que vão ser determinantes para o seu futuro, para o futuro da sua família, né? Mas muitas vezes você tem que... É muito difícil, é muito tênue, né? Essa distinção entre, pô, eu cheguei num ponto, será que eu não estou cultivando um sentimento do eterno insatisfeito, do eterno... E aí você, e também dentro desse ambiente a gente sempre fica, pô, mas a galera tá indo por ali, será que não devo ir por ali também, né? Então todo mundo viu, né, o meu movimento, que eu fui para essa questão. E aí eu vi que, assim, eu tava deixando de ser o cara bem-sucedido no lar, né? Meus filhos pequenos. Em que momento? O que é que fez você perceber isso? Você estava lá crescendo, a coisa acontecendo. Que acontecimento? Fala de algum filho, fala da sua esposa, que fez você perceber que você estava sendo o cara distante do lar. A mulher sabe tudo, né? Brincadeira, gente. Foi um olhar da digníssima ali. A esposa dele está aqui na plateia. Já. Isso. Não, eu né, me aventurei, né, me joguei nessa questão de educação financeira, e eu acho que é um oceano azul mesmo dentro do ambiente médico. E a gente acabou naturalmente, né, cultivando isso, desenvolvendo essa habilidade, talvez, esse talento, não sei. E que isso, de fato, poderia ajudar, né, alguém, ajudar pessoas e tudo mais. E aí só que assim, eu estava num momento em que, de franco crescimento da minha clínica, né, que é ainda o nosso core business. E eu não precisava deixar isso, eu não podia, na verdade, deixar isso de lado.
E aí, no operacional e tudo, e aí o que acontecia, né? Nessa ocasião que eu abri a mentoria, passei a prospectar, enfim, eu vivia o operacional de urologista, gestor de clínica durante o dia, e minhas noites passaram a funcionar, a minha eu presa, a minha segunda eu presa. Processo comercial, prospecção, eventualmente criação de conteúdo, reunião de vendas. Até que chegou um dia, né? E a Andressa falou, você tem outra reunião hoje? E eu falei, cara, Bruno, você precisa disso agora? Pô, seus 2 filhos estão pequenos, se eu chego, eu quero, né, eles querem brincar com o pai deles, você quer estar presente. Foi muita humildade você ouvir e se autoavaliar. E em nenhum momento, Andressa, assim, me jogou um balde de água fria. Pelo contrário, né? Quando eu tomei essa iniciativa, a gente sempre procura, né, manter um diálogo. E ela, não, vambora. Pô, isso aí, ela inclusive me incentivou. Não, você tem um talento natural, você fica falando desses negócios, não sei o quê. E eu falei, pô, vambora, né? Mas aí eu percebi que não é um ponto final, né? Não é, mas não era o momento. Isso e aí eu recuei e falei, não. E foi a melhor decisão, porque sendo bem sério, eu tava sem paz, assim. Sabe quando você tá pesado isso aqui? E isso é só a pessoa que só a pessoa pode perceber, entendeu? Exatamente. E eu acho que conta muito, que a Jaqueline falou, sabe, de esse último ano foi um ano que a gente resgatou, né? A gente foi intencional no resgate da espiritualidade dentro do nosso ambiente familiar. E eu acho que isso também, né, ajudou, porque tem hora que você não sabe, né? Você não sabe, pô, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? E aí, às vezes, você não tem a resposta, e ninguém tem. E aí você tem que, às vezes, né, buscar a resposta, né? Dentro de você e alguém te ajudando ali, exato. E é incrível que nós somos de uma geração, né, millennials, que a gente se redescobre, o recomeço. Eu, como cirurgiã, passei da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica e agora para a cirurgia robótica. Então, a medicina sempre foi um dom, um sacerdócio, e a gente sempre quis se doar muito para tudo que a gente faz. Então, a nossa autocobrança é muito grande. Então, eu entendo o que ele falou. A gente, às vezes, precisa dar 1, 2, 3 passos para trás para realmente sair correndo e ver o que realmente importa. E essa pausa, às vezes, ela é muito necessária, né? Traz paz. Há quem diga que um sinal que você tomou uma decisão correta é se você sentiu paz no seu coração. Isso é algo que você tem que valorizar realmente muito. Muito bom. Profundas reflexões aqui, né, gente? Um tema profundo, um tema que toca, um tema que desperta, né, coisas diferentes em cada pessoa que está ouvindo o mesmo conteúdo. E aqui do meu lado direito, eu vou voltar a fala para você, Tati, porque quando eu olho para você, eu também te acompanho dentro da PES Mentoring. Você é uma mulher que parece que na forma como você conduz, as coisas são muito fluidas. A maneira como você conduz a sua maternidade, o casamento, a família, a sua clínica, a experiência do paciente. Eu vejo assim uma integração das várias versões da Tati tão harmônica, porque eu acho, por exemplo, você é uma referência em como promover uma experiência encantadora para os seus pacientes na clínica. Eu vejo a Tati mãe ali, eu vejo a Tati mãe cuidando daqueles pacientes como ela cuida dos filhos. Então você é uma referência desses valores muito bem conjugados. Então eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente como que você encontrou esse ponto de equilíbrio que é individual, depende do momento de cada um. Às vezes a gente recua, para um outro momento a gente avançar. Não tem certo nem errado, há diversas jornadas e diversos caminhos. Mas no teu caso, na tua experiência, como você encontrou este ponto de equilíbrio que você leve para você e ao mesmo tempo que você se mantém, se sente entregando o seu melhor no trabalho e em casa também? Ensina para nós como é que faz isso, como é que chega nesse ponto. Então, como a Jaque falou, né, esse momento também na minha vida. Você teve um momento prévio a essa fase da Tati hoje? Sim. Então conta. Eu acho que ninguém está pronto para a vida acontece todo dia, a todo momento, e são tomadas de decisões que são importantes, né? Quando eu vi o tema,
eu confesso que fiquei até emocionada, assim, que faz muito parte da minha vida isso, né? Então, o que é o essencial, né? É uma espiritualidade, Deus, universo, cada um dá um nome, mas isso é muito importante. O que é o essencial? Somos nós mesmos, né? Com os nossos valores e buscar virtudes que fortaleçam. E a nossa família, eu acho que é assim, esse tripé que nos sustentam. Eu já tive que fazer escolhas também, e foi Deus que nos ajudou, né, nas tomadas de decisões, porque sem romantizar, né, até teve a questão que eu perdi a mala, né, vindo para cá, tudo, e o motorista falou assim, doutora, o caminho do paraíso é difícil. Aí eu lembrei da passagem bíblica, e a porta é estreita, entendeu? Então, esse tripé que nos sustenta. Eu busco o autoconhecimento, leitura, tudo que pode me fortalecer nesse processo. E eu falo, a gente ser de verdade dentro dos nossos valores, isso deixa a situação mais fluida. Né? Então, eu sou a mesma pessoa na minha clínica, eu sou a mesma pessoa em casa. Né? O tratamento, o cuidado que eu tenho com a minha clínica, realmente é assim, é amor, né? A dedicação. E eu falo para as minhas pacientes, a maioria das minhas pacientes são mulheres, eu falo, eu dou o tratamento que eu gostaria de receber, que eu gostaria que minha mãe, minha família recebesse. Então, é uma doação muito grande. E a família também, né? A família é o nosso principal, é a nossa principal doação. Uhum. Essa questão de olhar e olhar para os filhos, falar, bom, a infância é uma só. Você precisa também puxar o freio aqui. E é todo dia. É todo dia um ajuste fino, né? Eu até brinco, falo assim, um ajuste de micronutrientes, assim, né? quase assim. Sim, que ajusta daqui, dali, e entender que nós somos pessoas possíveis, né? Nós vamos desempenhar os nossos papéis possíveis e dentro dessa fluidez. Então, eu tirei o peso, porque o nosso dever é servir. Né? Eu vou servir na minha casa, eu vou servir na minha clínica, eu vou honrar o que Deus tem para mim. Não é fácil, mas é possível. Uau! Eu estou te ouvindo e eu estou lembrando do que a Suelen falou sobre propósito. Eu acho que quando você encontrou o propósito, o mesmo propósito, que é o propósito de servir, e você conectou isso em casa e no trabalho, ficou leve, fluiu, foi o propósito. E você contou aqui quais recursos você usou para você chegar nesse propósito: espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Isso é muito legal. É um caminho que não tem fim, né? Porque, como eu falei, é todo dia um refinamento para o casal, né? Olhar na mesma direção. Eu li recentemente sobre talentos complementares, né? Ter uma conversa aberta, um papo reto e direto, assim, né? Olha, vamos sentar aqui, vamos fazer assim, estruturar e olhar para o todo, não olhar para si, né? Depois que eu tive filhos, uma Tati antes de filhos e depois de filhos. Assim. Sim. A gente olha o todo sempre. Sempre. Você está olhando o todo e o que eu posso melhorar, né, para esse todo? Como pessoa, como empresária, como mãe, como esposa. Porque como a vida vai acontecendo, eu vou viver uma situação que talvez eu nunca tinha vivido e vou ter que tomar uma decisão em relação àquilo, ter uma conversa difícil, né? Então, a porta é estreita, mas é possível. E eu acho que é isso. A gente tem que estar... O essencial também é honrarmos quem nós somos, né? Com os nossos valores e em busca de praticar as virtudes. Uau! Maravilhoso isso, não é, gente? É bom ouvir pessoas que buscam, todo mundo aqui, deixa eu recapitular aqui o contexto da gravação desse episódio. Nós estamos aqui reunidos em Pipa,
Eu e um grupo incrível de médicos empresários, todos muito bem-sucedidos profissionalmente em suas carreiras e todos que têm o valor família muito forte. Essa é uma característica desse grupo. Todos têm o valor família muito forte. E todos são muito bem-sucedidos profissionalmente. Então, na verdade, cada um aqui com a sua história, do seu jeito e no seu tempo, comunica que é possível encontrar esse ponto. Esse ponto que é leve, que a gente se sente completo, que a gente se sente integrado, que as nossas partes todas estão em harmonia, a parte que busca o sucesso profissional, a parte que busca estar presente, estar inteiro ali para a família também. E é muito legal ver e ouvir opiniões sobre isso. Eu queria trazer para a gente diversificar ainda mais as experiências que a gente está colocando aqui nessa mesa. Suelen, para você é alguém que sempre amou muito o que você faz. O seu trabalho é um amor e uma entrega. Não é à toa que você escolheu uma especialidade de doação genuína, que é cuidar de pessoas no final de vida. Em algum momento da sua vida, como mulher, como mãe, como esposa, você sentiu que pesou? Família, trabalho. Como é que você viu essa questão até aqui? Como é que você vê isso? Ou não, ou isso sempre fluiu de uma forma mais natural, não sei. Conta pra gente sua experiência. Olha, Marília, eu digo que todos os dias é essa busca desse equilíbrio que, na verdade, não existe. Pelo menos. Vamos jogar real, né? Real. Não, se você está assistindo esse episódio esperando encontrar a receita do equilíbrio no final, não existe. Tá, Suelen já jogou na mesa, tá ótimo. Vamos lá. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quando a gente pensa, né, várias variáveis, então talvez um ponto de equilíbrio, por muito tempo eu fui na busca dessa resposta, é o ponto de equilíbrio. Vou buscar esse equilíbrio, vou chegar nesse equilíbrio. E aí eu, ao invés de olhar para fora, que é claro, importante entender como as pessoas fazem, como que as pessoas fizeram para chegar onde elas queriam, para você também alcançar aquilo que você quer, mas você precisa olhar para si. Precisa retornar o olho e ser muito fiel ao jeito que você faz. Então, eu percebi que do jeito que eu sou, do formato que eu sou, muito mais do que uma forma de buscar um equilíbrio, era buscar no meio de um caos, que é aonde que para mim traz mais sentido, né? Aonde que eu vou conseguir estar mais... Qual o caos que eu quero? Aonde que eu vou estar conseguindo ser mais útil? Então, né? E aí vem a questão da família, né? De uma forma muito clara, né? Eu só consigo ser eu do jeito que eu sou, tanto na minha intensidade, porque eu tenho uma família, um parceiro, filhos que compreendem que, às vezes, alguns momentos eu vou ter algum paciente que precise de mim, ou eu vou também ter naquele momento a minha família que está precisando. E aí, por uma questão do universo, naturalmente, eu acredito nisso, a gente atrai também pacientes que também estão de acordo com isso. Legal. Então, acho que é todos os dias, você entendendo aonde que você pode e consegue estar mais presente. Maravilha. Para talvez encontrar esse equilíbrio, mas... Esse suposto equilíbrio. Exatamente, né? Mas não, né? E reforço, não é essa busca desse equilíbrio estático, né? Mas aonde que você vai conseguir estar servindo mais. E aí, todos os dias você escolhe, né? Qual caos que você vai querer olhar. Qual caos que você vai querer olhar. Você trouxe uma visão interessante de acordos. Tem hora que eu vou ter algum paciente de final de vida que precisa mais de mim, eu vou estar lá. Tem horas que eu vou estar com os meus filhos. E essa coisa do equilíbrio dinâmico. Tem hora eu estou mais aqui, hora eu estou mais ali. É esse conjunto que deixa a coisa mais fluida. Deixa eu perguntar para você, Jaque, como é que você concilia hoje trabalho, família, valores pessoais, ambições profissionais? Como é que você leva isso na sua vida hoje? Hoje eu falo que eu não concilio, eu tento realmente equilibrar, né? Os filhos, eles são herança do Senhor e a gente tem que entender isso. Porque a Heloísa, ela vai te preferir de acordo com a psicologia e a gente pode ler vários livros e não vai entender. Primeiro que um filho é diferente do outro. Quando você tiver seu segundo filho, você vai entender. A psicologia fala que eles nos preferem até 7 e 8 anos.
Porque a gente dá banho, a gente leva ao banheiro, a gente dá comida, dorme juntinho. Eles falam para mim, mãe, deixa eu dormir juntinho com você que eu quero sentir o seu cheirinho. Eles dormem comigo e com a Alexa até hoje. Né? Aí tem dia que dorme no chão, tem dia que dorme os 4 na cama. E isso é importante. Então, eles vão te preferir até 7, 8 anos. Então, até 7, 8 anos, a gente tem que ter uma entrega maior para eles. Qual a idade dos seus filhos hoje? 3 e 5. 3 e 5. E eu comecei a falar não para algumas coisas que me sugavam, porque eu sou a pessoa do sim, né? Eu sempre sou muito simpática, eu sempre falo sim para muita coisa, sempre me colocam em lugares de liderança. Realmente eu tenho isso dentro de mim, mas eu tenho que realmente ver o que importa. Então, é isso. É realmente Você colocar fez limite, quase um escolha. acordo, uma negociação até os 7, 8 anos, por exemplo, Isso. de priorizar mais o tempo com os filhos. O buscar no colégio, o almoçar. Né? Hoje eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, inclusive minha cidade natal, que é Sinop, no Mato Grosso, que eu sou muito orgulho de ter voltado para lá. E daí eu consigo ir lá, almoçar com eles, dar um cheirinho neles, conversar com eles, colocar para dormir, fazer um mamá. Então, é isso. Eu acho que é tudo uma questão de negociação. Né? Então, a gente realmente não pode... Eu já li um livro do padre Fábio de Mélio, falando assim, quem te roubou de você mesma, né? E há pouco tempo atrás, o tempo me roubou de mim mesma. E eu parei, eu olhei, né? Não precisei reler o livro, mas eu percebi que eu tinha que priorizar algumas coisas. E meu coração falou muito mais alto para priorizar quem realmente vale a pena. Uau, demais, gente. Lindo isso, muito bonito. Essa lealdade que eu sinto nas suas palavras a seus próprios valores, a essa essência, a você mesma, né? A você mesma, quem você é e a sua identidade. E levar os meus filhos, né? Retornar com os meus filhos depois de 17 anos para casa, sim, né? Tanto que a clínica hoje que eu tenho, a Medicinale, é onde eu morava quando era a minha infância. Então, o prédio hoje tem uma jabuticabeira da minha infância de 35 anos atrás. E, assim, conectar os meus filhos com os avós faz toda a diferença, porque os avós eles ensinam coisas que a gente não consegue ensinar, né? Que são valores, muitas vezes, né? Que tem aquele amor, né? O amor doce, que nem a minha mãe fala. Então, isso faz a diferença. Toda a diferença, meu Deus do céu. Bom, tá demais. Eu estou gostando muito de ouvir cada história, cada trajetória, cada ponto de vista. Isso é muito legal. Eu posso trazer o meu ponto de vista aqui também? Eu estou ouvindo todos vocês e eu estou pensando assim, cara, eu estou vivendo um momento muito família. Nesse exato momento, eu estou aqui em Pipa, meu esposo está aqui na plateia, minha filha deve estar no quarto. Eu fui mãe recentemente, faz 2 meses, minha bebê está com 2 meses, está aqui, vivendo o trabalho e a maternidade literalmente ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, desde quando eu engravidei, bom, eu fiquei pensando o quanto o trabalho, as minhas escolhas pelo trabalho mudaram a vida da minha família. E eu trago aqui para a gente colocar nessa mesa. Eu olho para minha filha tem 2 meses, está novinha, está pequenininha, e eu penso o quanto que a vida dela vai ser diferente, por exemplo, da vida que eu tive, da infância que eu tive, porque o trabalho, nessa minha experiência, potencializou o valor família. Foi uma coisa que melhorou, que impactou muito a família. E aí eu queria trazer isso aqui para a gente pensar juntos também. Aqui nessa mesa, esses 4, o quanto que o trabalho, o que você construiu e constrói com o trabalho, impacta positivamente a vida da sua família. Vamos pensar sobre isso, vamos trazer isso. Eu vou começar com você, Bruno. O quanto que a sua dedicação ao trabalho, no nível que você escolheu se doar e se dedicar, mudou a vida da sua família hoje. Em que aspectos? Fala sobre isso. Aí eu acho que foi uma mudança bem, assim, para mim foi bem... Mudou também? A minha mudou muito. Não. E no seu caso? Mudou. Porque, assim, na realidade que eu estava vivendo, né, até talvez tenha sido um dos motivos de eu, né, ter esse viés aí de estudar educação financeira, é que eu fui para uma realidade de trabalho que me foi vendida de que, pô, você vai, volume... E a coisa, e é assim que é, e vida que segue, é assim que vai ser.
né? E eu vi que eu não estava feliz, né, com aquela realidade de trabalho. E aí foram decisões sucessivas que me trouxeram a esse ambiente aqui, né, e hoje é a consagração disso. Que legal. E de eu ter mudado toda a minha rotina de trabalho, ter adequado toda a gestão da nossa clínica. E isso, assim, me permitiu, né, no meu dia a dia, ter mais tempo, com certeza, para os meus filhos. Por tudo que a gente viveu, a gente hoje, né, com relação enfim, o faturamento da clínica e tudo, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade de horário. Então, hoje, assim, se eu chegasse pro Bruno de 2 anos atrás e contasse a minha rotina hoje para ele não acreditaria. Você tá maluco? Cara, Porque hoje, assim, mudou muita coisa. E isso, quando a gente está numa realidade de trabalho que, assim, você está meio que naquele piloto automático, te consome, muitas vezes você não tem tempo, às vezes, de buscar mesmo autoconhecimento, de você conseguir ter tempo para refletir, porque você está naquela corrida dos ratos ali e tal, e aí você não tem esse espaço. E à medida que a coisa vai acontecendo e você vai adequando a sua... lógico, isso gera desconforto, né? Esses 2 anos, não digo que eu trabalhei menos, mas agora tá muito mais leve, né? Muito mais Muito leve. mais leve, assim, porque assim, a minha rotina hoje tá muito melhor. você ganha mais do que você ganhava em 2 anos e você tem mais tempo com sua família. Exato. Você encontrou esse ponto Exato. na sua vida. Exato. Então, mudou muito e aí, como eu falei, isso traz espaço para você investir em você mesmo, né? Se conhecer melhor. Você não está preso mais àquela crença, aquele discurso que foi embutido em você. Agora você tem mais autonomia para construir a sua própria trajetória, entendeu? Então, isso... Pô, e aí você se torna uma pessoa mais, mais inteira, assim. Tanto para o trabalho quanto dentro de casa. Você se sente hoje Você sente, mais inteiro. sim. Hoje, assim, é óbvio para mim, sabe? Como a minha presença hoje, porque quando você está naquela realidade que você não... São várias coisas ali atormentando, assim, a sua cabeça, né? À medida que você vai ajustando, você percebe que existe, sim, um caminho, né, para você... Não digo atingir aquele equilíbrio, mas, assim... Teve um conceito que eu aprendi recentemente, que assim, a gente fala-se muito, né, nesse ambiente de empreendedorismo, da gente estar sempre na nossa zona, a zona de crescimento, ela tá fora da zona de conforto. E isso, muitas vezes, pode ter uma interpretação meio tênue ali, o limite de você, às vezes, adoecer nesse processo. De você sempre ter que estar na zona de desconforto. E isso, às vezes, se a pessoa interpreta mal... E aí eu aprendi esse conceito que, assim, a gente não tem que viver na zona de desconforto. A gente tem que ampliar a nossa zona de conforto. No seu caso, as que eu tô escolhas que buscando. você fez ampliaram a tua zona de conforto. Exato. Então, hoje, assim, eu trago a bagagem organizacional que eu tenho, de disciplina, e eu estou ampliando a minha zona de conforto em todas essas vertentes que são fundamentais para a construção da minha carreira, né? Lógico, o pilar saúde, né? Eu não deixar de lado, mas agora a gente organiza e eu vou ampliar a minha zona de conforto em vendas, eu vou ampliar a minha zona de conforto em gestão, eu vou ampliar a minha zona de conforto para que a coisa fique leve e natural. E não assim, e aí eu vou chegar talvez num ponto, não, para mim aqui tá legal. Para o Bruno, para a família do Bruno, para o lar do Bruno, por enquanto, aqui tá legal. Muito legal isso. Se em algum momento a gente vê necessidade de avançar, de, sei lá, vislumbrar alguém que, pô, caramba, aí a gente vai, né? Então é isso que eu estou buscando, entendeu? É interessante, Bruno, ouvir você, porque a gente está aqui num pré-evento de um encontro presencial de mentoria de médicos que estão aqui porque buscam crescer, se desenvolver, expandir, ampliar suas zonas de conforto em suas carreiras profissionais. E uma coisa que eu escuto muito comum em todo colega médico, que a gente tem uma conversa, e essas pessoas estão interessadas em entrar na mentoria, eu pergunto, por que você quer entrar? Por que você quer avançar?
Gente, em mais de 90% dos casos eu escuto assim, porque eu quero ter mais tempo para minha família. Então, as pessoas vêm buscando o crescimento profissional que proporcione, que possibilite mais tempo com a família. A tua história, Bruno, representa isso. Você vinha num modelo de trabalho, você atendia convênios, você tinha uma rotina extenuante que roubava o tempo com a família e você veio buscando reformatar esse modelo de trabalho, esse modelo de negócios, para um trabalho hoje que você se sente muito mais inteiro nas suas palavras, mais confortável, ampliou sua zona de conforto no trabalho e, consequentemente, na família. Então, eu acho interessante trazer esse ponto de vista, porque na minha cabeça, são pontos que família e trabalho são sinérgicos, que a família te motiva a melhorar seu trabalho e que o trabalho que você faz e o sucesso que você tem impacta positivamente a vida da sua família. Então, é possível chegar nesse ponto. Cada um tem seu ponto, seu break-even point, seu ponto de equilíbrio, onde você encontra isso. E o que você trouxe, Bruno, é muito madura a sua visão de, para o Bruno, para a família do Bruno, isso aqui tá bom. Cada um ter esse poder de discriminatório de identificar o que é que eu quero para mim, e até onde para mim tá bom, e até onde não tá também eu quero mudar. É muito interessante isso, né? Para você é assim, Suelen, também? Você vê trabalho... Demais. Não, eu gostei muito dessa reflexão, realmente, do Bruno, né? Senão a gente vai sempre buscando um novo ponto de desconforto. E, na verdade, é buscar esse ponto de conforto e ir ampliando isso. Até porque, é claro que o que a gente escolhe impacta demais na vida da nossa família. Então, esse ponto de busca de paz, de o que eu vou escolher, o que eu vou abrir mão, o que eu vou me jogar, tem algo que para mim é inegociável, que é a paz, a minha, mas a da minha família. Então, sempre tá olhando o quanto que também a tua família tá bem. Tranquilos, confortáveis, para saber o quanto que a gente começa a entrar dentro de um ciclo de buscando esse desconforto simplesmente pela aquela dopamina inicial, né, daqueles pontos assim de você da busca do prazer ou não, porque realmente você está de acordo com aquilo que faz sentido para você. Você realmente está olhando para si para fazer as escolhas. Então isso faz muito sentido. Muito bom, muito bom. Tati, você tem quanto tempo de casada hoje com o Rafa? É 17. Peraí, já perdeu as contas! Mas é porque nós namoramos há 22 anos. Então, peraí, foram quantos anos de namoro? Vamos começar do começo. Foi a faculdade até o meio da residência. Vocês eram da mesma turma? Mesma turma. A Olha gente só. começou a namorar, as aulas começaram em maio, em julho nós estávamos namorando. Grudou e nunca mais desgrudou. Então, ó, se foram 18 anos de casados e vocês estão há 22 anos juntos, foram 5 anos de namoro. 5? 7? Fiz as contas erradas, gente. Peraí. É 6 anos de faculdade, mais 1 ano de residência. Tá, vocês casaram na residência. Na residência, perrengue puro. Olha só. Estão juntos há muito tempo. Vocês viveram muito a vida profissional. Vocês eram da mesma turma da faculdade. Junto com o projeto família, pensando em se casar. A idade dos filhos, o Rafa e o Gustavo, qual a idade deles? 9 e 10. 9 e 10 anos. Tão lindos, estão aqui na plateia. Tati, hoje para você, atualmente, a Tati que você é hoje, com toda essa trajetória, esse amadurecimento ao longo da jornada, essa busca do autoconhecimento, espiritualidade, como é que conselho você daria para quem quer aprender a conciliar, assim, numa medida saudável, família e trabalho, que eu nem tenha que me privar das minhas realizações profissionais e nem da plenitude e do prazer de me sentir presente e cumprindo o meu papel na minha família. Que conselho você daria para uma pessoa? Como é que você faz na sua vida? Para ser leve, assim. O que eu aprendi muito foi sobre esforço inteligente, né? Então, assim, e as coisas não são lineares. Eu falo, a batida do coração não é linear. Se está rápido demais, está errado. Se está devagar demais, está errado. Se está linear, está errado. Então, tem o ritmo certo. A gente busca esse ritmo certo.
entendendo que a prioridade, o nosso tesouro é a nossa família, né? Somos nós. E aí as demandas, pode ser que em algum momento a profissão demanda mais, né? Para a gente avançar num esforço inteligente, como o Bruno definiu, né? Numa zona de expansão também, que não precisa ser tão sofrido e doloroso, assim, né? A gente estava conversando sobre isso hoje, as meninas na praia, tipo, aquele começo, assim, né, de profissão foi sofrido, né? Você, sangue no olho e o tempo todo aquilo, e vai deixando de fazer sentido, porque uma hora não dá certo, né? Então, assim, eu acho que para a gente ter essa entrega, entender que nós somos pessoas possíveis para cada situação. Tem hora que a família vai demandar mais, os filhos, marido, o conjunto todo. E aí você tem aquele olhar, eu falo, trocar pneu com o carro andando. Eu adoro, é muito verdadeira essa frase, né? Quantas vezes a gente tem que fazer isso para dar conta de todos os papéis? Para dar conta de tudo, exatamente. A mulher, né? Eu vou pedir licença aqui para o Bruno, mas assim, nós mulheres, essa questão da família, acolhimento, sentimento, a gente tem uma intuição que é um pouquinho mais refinada, né? Então, tá atenta a isso. A gente sabe, o nosso coração sente, né? Qual é a demanda que a gente precisa entregar. Vai estar para nós, vai estar exposto. Deus vai mostrar para você, para nós, para todos nós. E aí a gente pega esse refinamento de micronutrientes e vai colocar a demanda onde o seu coração está pedindo para aquele momento. Mas isso não quer dizer que tem que parar. Vamos parar aqui e focar aqui. Não, as coisas vão juntas, só que energia, né? A família está demandando mais. Então, vamos ali, a família, às vezes um filho ficou doente, ou a família está precisando de alguma coisa, e a vida profissional em paralelo. Opa, o mar está calmo aqui. Vamos agora remar para um outro lugar. Eu acho que é esse balanço assim, de entrega, né? O Bruno acho que colocou isso muito bem. Vamos avançar um pouco mais? Tá legal? Tá confortável para todo mundo? Então vamos, né? Para as coisas não entrarem em competição. As coisas, família, trabalho, são complementares, né? O trabalho gera a nossa liberdade de estarmos aqui, de fazer N coisas, né? Com a família, estar aqui com a família, inclusive. Né? Enfim, como você falou, o meu trabalho impactou muito o futuro dos meus filhos, da minha família, o nosso trabalho. E então, assim, isso não pode, né, ser deixado de lado, falar assim, não, agora a gente não para. A gente vai, agora vou correr mais aqui. Não, vou mais aqui, assim. É esse o conselho, assim, é achar o equilíbrio. Eu falo, eu não acredito nesse equilíbrio romantizado, não. Eu acho que é isso, sentir no coração, deixar a intuição e atendendo as demandas também que a vida vai sinalizando. E é isso. Muito sábio isso que você está falando, né? Muito legal. Uma salva de palmas. Merece. A gente tem plateia nesse episódio. Com energia. Que demais. É o tempo todo, Tati. Parece você ir se revisitando. Revisitando você. Revisitando a família. Revisitando o contexto. Revisitando o trabalho. Fazendo aquela leitura dinâmica da situação. Peraí, agora eu vou mais para cá, agora eu vou mais para ali. Esse é o famoso equilíbrio. A gente está chegando no final do episódio. A gente não está entregando a fórmula mágica para o equilíbrio, mas a gente está dando uma excelente dica para quem está buscando alguma clareza nesse caminho. É você ir se autoavaliando o tempo todo e você ir recalculando a rota o tempo todo. Isso é muito dinâmico. E muito individual também. Por isso que é cada um buscando essa medida. Você pensa assim também, Jaque? Também penso e acho que é importante quando a gente é casado, né? O companheiro faz toda a diferença, né? Na nossa mudança de direção. Porque ele precisa estar incluso nisso, no seu propósito, no seu dia a dia. Porque hoje a demanda das crianças é muito grande. Então, muitas vezes, eu preciso muito mais dele, né, para estar no meu lugar do que
ao contrário, né? Porque ele é empresário, ele tem disponibilidade de horário, então isso também para a gente é importante. O diálogo, o dia a dia, né? O honrar, amar. O amor está aí, né? Ninguém tem uma paixão desenfreada e fica para sempre nessa paixão. Não, o amor é cuidado, é reconexão, parceria, é recomeçar, começar de novo, é respirar fundo e saber que se existe amor e tem um propósito, que são duas coisas, né? São duas pessoinhas lindas ali que a gente tem que se doar para o resto da vida, porque lá é o único lugar que você, Tati, você, Suelen, você, Bruno, você, Marília, é insubstituível. Na sua família é o único lugar que você é insubstituível. Uau, e é verdade. O único lugar. Forte isso, hein? Uma salva de palmas também. A família é o único lugar que você é insubstituível. Demais. Olha só, você falou da importância do alinhamento do casal. O casal tem que estar comprado na mesma visão, na mesma ideia, no mesmo acordo. E aí, Bruno, para você, por exemplo, quando eu olho para você e Andressa, eu vejo um casal alinhado, comprado na mesma ideia. Aliás, vocês estão juntos aqui. Eu lembro do Zoom que a gente fez. Vocês estavam juntos no Zoom. Aquilo já me chamou a atenção. O nível de alinhamento, de congruência que vocês estavam. Eu queria que você dividisse um pouco agora, como casal, falando em nome de você e da Andressa. A gente tem muitos casais aqui ouvindo e muitos que vão ouvir esse episódio. Qual é a importância do casal estar alinhado e, verdadeiramente, o impacto de eles dividirem a mesma ambiência, o impacto disso no alinhamento do casal? Fala um pouco sobre isso para a gente. Eu acho que, sim, da gente estar junto nessa mesma ambiência facilita muito, né, esse diálogo, né, esse diálogo constante, recorrente, porque você não tem tanto trabalho para fazer a visão ficar clara, né? Então, quando um tá, o outro não, querendo ou não, um vai ter que vender a visão para o outro. Não a visão, eu digo, mas assim, as benesses ali de estar dentro desse ambiente. Então, eu acho fundamental, não digo fundamental, mas né, pegando o gancho da pergunta que você fez para Tati, que é assim, o que eu fazendo uma análise retrospectiva assim do nosso caso, eu acho que o que realmente fez muita diferença e que a gente é muito claro para a gente hoje a gente procurar não fugir de conversas difíceis, né? Que isso às vezes no ambiente de casal, depois eu falo, né? Então, e às vezes, e assim, e lógico, nunca não existe um mar de rosas, né? Existem discussões, existem, né? Mas e a partir do momento que você coloca isso na sua entre aspas, no seu cronograma familiar, vez ou outra, vamos sentar e vamos seguir por aqui mesmo e tal, ter esse diálogo, de certa forma, constante. E o principal, né, que eu acho que desse diálogo saírem decisões mesmo, né? Porque senão a coisa não anda, né? Então, é isso que eu... Então, pô, a gente... Né, foi engraçado com relação a esse Zoom, né? Porque a gente conversou antes e tal, né? E... Enfim, o fatídico Zoom. Já contei essa história, Conta. mas enfim. Não, porque assim, a gente estava num outro ambiente de mentoria e já não fazia mais sentido pra gente. E eu passei, né? O canal da minha aquisição foi o Podpass, né? Eu realmente... Que legal. Eu cheguei até a Marília pelo Podpass, que realmente, assim, me ganhou totalmente nesse local aqui. E a gente falou, olha, a gente não vamos comprar nada, a gente vai, porque a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente vai conversar, vai se conectar e, enfim, mas no final, quem fez o Pix, né? O cara aqui. Então, foi engraçado. Você se arrepende de estar aqui com ela? Não, foi uma das melhores decisões da nossa carreira, da nossa trajetória, porque realmente mudou a vida da família Lacerda Medovato, né? Para muito melhor, né? Então, até
deixo um bonito agradecimento isso. público aqui, porque realmente muda vidas, né? Que maravilha. Então é isso, diálogo constante, desses diálogos saírem decisões, colocar essas decisões dentro do planejamento e bora executar. É isso aí. Muito bom. Alinhamento de casal, dica aqui do Bruno, não evitar conversas difíceis. E assim, não existe ilusão, tá? Muitas vezes a pessoa tá, nossa, eles são, sai arranca-rabo, sai discussão. Eles são um casal perfeito, eles não brigam, não meu, discutem, não aumentam o tom de voz. Então assim, aí... Perfeita, E exatamente. aí, então, e aí a gente, beleza, não, hoje não tá legal, outra hora a gente continua. E é assim que é. Muito legal. A gente, quando olha para vocês, vê muita verdade e transparência. Então, é muito legal vocês partilharem isso. Vocês são um casal dentro desse ambiente que inspira muito outros casais. E é muito legal. As pessoas param para ouvir. Os casais param para ouvir, para aprender com vocês como é que vocês levam e conduzem esse alinhamento entre vocês. Muito bom. Queridos, são 18h10. Aconteceu um pôr do sol lindo aqui atrás. Que presente da natureza estarmos aqui em Pipa falando de valores, de crescer com propósito. Afinal, quando você fala de crescer sem perder o que importa, sem abrir mão do seu valor família, do valor daquilo que é importante para você, a gente está falando de crescimento com propósito. E nós estamos aqui falando desse assunto, nos abastecendo desse tema, com um visual maravilhoso aqui atrás, 100% gratuito. Presente da natureza, aqui fechando realmente, embalando esse momento aqui com chave de ouro, um momento muito especial. Então eu queria deixar aqui para você que está ouvindo, você que é seguidor do Podpés, ouvinte do Podpés como o Bruno, dizer que esse é um dos episódios mais especiais que a gente já gravou aqui. A gente está falando de um assunto que é um inegociável dessa filosofia PES, é o crescimento com propósito, é o crescimento... Você não precisa abrir mão do seu valor família, daquilo que importa para você, para crescer. As coisas não são concorrentes. Eu acredito num caminho de sinergia entre família, trabalho. Eu acredito no caminho do propósito. Eu acredito no caminho de você encontrar esse equilíbrio dinâmico. E todos nós, no fundo, estamos aqui nesse momento porque nós estamos buscando isso. Esse equilíbrio dinâmico, esse ponto de equilíbrio, o meu ponto ótimo. Cada um vai buscar o seu ponto ótimo entre trabalho, crescimento profissional e família. E é possível. Todos nós, eu vou deixar uma reflexão aqui no final desse nosso episódio, todos nós podemos encontrar um ponto mais ótimo do que o que estamos. Tá bom de você tá ótimo. Sou grata por onde eu cheguei, sou grata, estou satisfeitíssima, estou bem aqui. Mas pode ser que exista algo ainda melhor, que concilia as duas coisas e que você pode conhecer e que levar a sua família para conhecer junto com você esse novo ponto ótimo que você pode encontrar nessa jornada de crescimento pessoal e profissional. Bom, eu quero agradecer muito essa mesa maravilhosa que nós montamos aqui. São os convidados especiais do Podpés, cada pessoa aqui incrível que eu super admiro, que eu me sinto honrada de caminharmos juntos essa trajetória com pessoas tão incríveis, de um coração tão bonito, de valores tão verdadeiros, que ressoam com os meus valores também e que estão crescendo e caminhando profissionalmente. E antes da gente encerrar esse episódio, eu queria que cada um de vocês, se você pudesse deixar um conselho para quem quer crescer, trilhar esse caminho do crescimento com propósito, com verdade, levando a sua família junto com você. Por onde começa? Vamos lá, a pessoa ouviu esse episódio todo, ela achou legal, ela se conectou com várias partes, mas ela termina com a seguinte pergunta, tá, mas eu quero trilhar esse caminho profissional de crescimento e levar minha família junto, eu quero crescer com esse propósito. Por onde eu começo?
Vamos deixar um conselho, assim, um direcionamento para as pessoas que estão ouvindo a gente? Todo mundo aqui tem muito a contribuir, eu tenho certeza, porque vocês fazem isso na vida de vocês. Então, vamos ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente com algum conselho para que elas possam começar a trilhar esse caminho também. O meu conselho é buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, né? Honrar, fazer o que Deus espera de nós, que é servir. E, como tudo, a gente sempre fala, estar em ambientes é muito importante, né? Quando a gente frequenta uma igreja, enfim, né? Cada um na sua religião. Mas estar em ambientes que te fortaleçam, que promovem tração para cima, né, que edifiquem, que trazem, que vão conseguir entregar uma energia positiva, um crescimento, uma reflexão. Isso é muito importante. Então, escolher os ambientes, as companhias, e isso vai ajudar muito no crescimento individual de cada um e coletivo, né, família. E a Suelen, que conselho você deixaria? De saber pedir ajuda. Uau. Principalmente nós, e agora dizendo nós, mulheres, mães, a gente pode cair no erro de achar que somos autossuficientes, que somos Super-heroínas. super-heroínas, superiores ao papel do pai dentro da família, que é tão importante quanto o papel da mãe. Então, saiba pedir ajuda, saiba dizer, eu não estou conseguindo, eu preciso do seu apoio. Ver a família como não tem ninguém mais importante que o outro, né? Todos caminham junto e isso, no momento que você vive isso, você consegue viver isso também no momento do seu trabalho. Você percebe que todos ali têm a sua função e que a todos os dias você vai estar sendo convidado, principalmente nós, mulheres, mães, a se colocar nesse lugar de muitos superiores. E aí é quando a gente às vezes esquece de se ver como um humano que sofre, um humano que precisa do apoio. Acho que é isso. Uau! Sobre igualdade e humildade, de pedir ajuda e de receber ajuda. E de enxergar o outro como alguém capaz de te ajudar. Porque às vezes a gente está num lugar que a gente acha que ninguém pode me ajudar. Muito, muito valiosa essa visão. Jaque, que conselho você deixaria? Quero crescer com propósito e levar minha família junto. Eu acho que pausar, porque toda vez que a gente pausa, a gente entra naquela conexão com o silêncio. E o silêncio fala muito pra gente. Tá? Você pausa, eu pauso no exercício físico. Você sabe como você pausa. Tem gente que pausa lendo, tem gente que pausa indo à igreja, se reconectando, ficando em silêncio, deitando sozinho. Eu pauso na aula de bike, 45 minutos, ouvindo uma música legal e dançando em cima da bike. Então, na hora que eu pauso, eu tenho um encontro com o meu eu, aí eu consigo expandir. Aí eu expando, eu penso no meu crescimento pessoal, espiritual, profissional, que a gente percebe a cada dia mais que a gente tem que andar junto. Uau, pausa. Como pausar é valioso demais. Bruno, que conselho a gente deixa? Acho que só o conselho que eu daria, e que até fiquei aqui pensando, né? O que eu falaria para o Bruno de 2, 3 anos atrás? E que fez muito parte do que ele não fez, né? Quer dizer, do que ele fez. Não se deixar levar pelo piloto automático. Então, a gente muitas vezes entra, sai da nossa formação, entra numa rotina que muitas vezes foi colocada para a gente que acha que é aquilo ali. E muitas vezes não se dá a oportunidade de sair desse piloto automático e refletir. Pô, esse lugar onde eu tô está sendo saudável espiritualmente para mim, mentalmente para mim, fisicamente para mim? Tá? E esse Bruno lá de trás viu que não. Aí foi o start que fez eu tomar a decisão seguinte. Lógico. Aí o passo seguinte, não se deixe levar pelo piloto automático. O passo seguinte, compartilhe com quem está com você nessa jornada. E terceiro, dali sai uma decisão. Assim, isso foi o que mudou a nossa trajetória. Tá? Assim, pode parecer muito complexo, né? Mas é exatamente isso, é parar, No fundo refletir. é simples. No fundo é simples, né, meu?
onde eu estou hoje é sustentável mentalmente, espiritualmente, para minha família, para minha saúde mental, eu estou feliz, estou satisfeito com a minha realidade. Pô, se você não tá, que é muito o que o Flávio Augusto fala, né? Assim, eu estou inconformado com isso não é para mim, né? E aí é um momento que começa uma cascata de eventos que podem realmente mudar o seu jogo e às vezes mudar rápido. A gente acha que a coisa vai demorar e tudo. E assim, e aí as coisas serão consequência. Então, acho que essa é a mensagem, que é uma coisa que é muito comum, eu vejo profissionais assim, pô, na minha realidade lá, pessoas assim, excelentes, profissionais competentíssimos, mas que, não sei, né, quem sou eu para, né, mas assim, que parece que não para, pô, mas peraí, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença, mas tem que ser uma parada e uma reflexão mesmo profunda, que faça que se gere uma decisão disso daí. E gere uma decisão. Sair do piloto automático, compartilhar com quem está com você na jornada e tomar uma decisão. Foi isso que você fez, né? Há 2 ou 3 anos, que te levou até aqui. Foi o start inicial. Gente, que demais! Gratidão por essa mesa, por essas partilhas, por essa troca, por essa plateia maravilhosa. Uma salva de palmas para essa plateia! Essas famílias que estão aqui reunidas e que são a materialização de tudo que foi compartilhado aqui, que é possível. É muito bonito ver as famílias participando desse momento, onde a gente está aqui num grupo celebrando as conquistas, o crescimento profissional de cada um com a nossa família junto. A família faz parte, ela é a base, ela é o propósito maior, ela é o motivo principal, ela é a prioridade número 1, é família, saúde, família e trabalho. Deus, saúde, família e trabalho. Cada um vai honrando os seus valores e entendendo nessa jornada, se descobrindo a cada momento que é possível você encontrar o seu ponto ótimo de conciliação com todas as suas partes, com todas as partes do seu eu profissional, pessoal, mãe, pai, família, e você, de fato, crescer como ser humano, você, de fato, evoluir nessa jornada que todos estamos juntos aqui, de ser humano. Eu quero agradecer imensamente a participação dessa plateia maravilhosa, a cada um que está aqui nessa mesa por ter aceito esse convite, da gente vir aqui dividir pela transparência, pela verdade que cada um trouxe aqui. Isso é muito especial, isso é muito valioso, é muito precioso. Eu quero agradecer por isso, pela confiança, por ter topado esse convite. E dizer para vocês, você que está ouvindo o nosso episódio, não fique com inveja, mas esse episódio que você está ouvindo, ele inicia uma jornada de 2 dias incríveis que teremos juntos pela frente, dividindo insights, aprendizados sobre gestão, liderança, crescimento, empreendedorismo, honrando o valor base de todas as pessoas que estão aqui, que é o valor família. Tudo é por eles e para eles. O GeoJ tem uma frase muito linda que diz: quem vence se você vencer? Quem vence se você vencer? Cara, isso é muito forte. Então, no final das contas, é vencer para levar junto quem você ama. É vencer porque vencer sozinho não tem graça. É vencer junto com quem você ama. É levar junto para o pódio as pessoas que importam de verdade para você. É para isso que nós estamos aqui. Para vencermos juntos, vencer com quem a gente ama. Então, esse é o propósito desse evento presencial da PES Mentoring, que está começando aqui, inaugurado oficialmente com esse episódio maravilhoso do PodPES. Mais uma vez, agradecer a todos. Esse foi o episódio número 43 do PodPES, episódio incrível. Obrigada a você pela sua assiduidade. Eu vou deixar aqui as redes sociais de cada um desses convidados ilustres que eu tive aqui na mesa. Se você se inspirou, se você se conectou, puxa vida, se você quer conversar, quer trocar uma ideia, tá aqui, estão todos à disposição. Posso fazer isso, gente? Nem pedi permissão, mas já estou fazendo aqui porque todos são grandes referências e merecem e têm muito a contribuir com as pessoas que estão iniciando essa jornada e que buscam inspirações e referências para crescer também em suas carreiras. Queridos, eu queria uma salva de palmas para a gente encerrar esse episódio. Que plateia maravilhosa, que energia especial. Essa é a energia desse grupo,
desse momento, dessa ambiência. Sinta aí do outro lado. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente!